Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos falar sobre como manter o corpo e a mente em forma. Os nossos especialistas explicam. Já vamos começar! Olá a todos, olá Sara, olá, boa tarde. Mais uma vez aqui com o nosso programa Rompendo o Silêncio. E já falamos, né, Sara, aqui como ter uma alimentação saudável, como dormir bem, como a atividade física influencia no nosso corpo. Mas de repente você vem pensando, eu já tentei tudo isso e ainda não consegui, né? Hoje vamos falar de um assunto bem legal que vai falar sobre isso, porque você tenta e ainda não conseguiu, né, Sara? Qual que é esse tema, hein? É como manter o corpo e a mente são. Como será, hein, Cíntia? Quais são as dicas, né? O que influencia aí para o nosso corpo e a nossa mente no decorrer dos dias, ser aquela mente, e ter também aquele corpo saudável. Os especialistas nos assuntos têm todas as respostas para as nossas perguntas que foram feitas para ele e que irá com certeza te ajudar e te ajudar muito. Fique conosco, o tema tá muito legal, várias informações, né? E vamos saber que tudo começa aqui, né, Sara? Começa na nossa mente. Fique conosco, ligadinhos, e vamos agora para uma matéria e já regressamos sobre esse assunto com mais informações. A nossa qualidade de vida depende muito da nossa mente e do nosso corpo. Como pensa pode afetar a forma como se sente e como se sente pode afetar a forma como pensa. É por isso que a relação entre corpo e mente deve estar sempre em sintonia um com o outro. O bem-estar da mente é necessário para manter e desenvolver as capacidades cognitivas, lidar com os desafios pessoais e profissionais da vida cotidiana e das relações sociais. Stress, ansiedade e fadiga são alguns dos sintomas que indicam um estado de espírito pouco saudável e que é quando a saúde física começa a sofrer. Um exemplo desta ligação mente-corpo é como o seu corpo reage ao stress. Preocupação constante e stress sobre empregos, finanças e outros problemas podem causar musculatura tensa, dores de cabeça e problemas estomacais. Pode também levar a tensão arterial elevada ou outros problemas graves. Comer bem. Uma nutrição adequada é essencial para reduzir os efeitos de quaisquer agentes patogénicos e para manter o sistema imunitário a funcionar corretamente. Exercício físico. Deve incluir cerca de 30 minutos por dia de atividade física na sua rotina diária, pois isso permite-lhe queimar calorias em excesso e fortalecer os seus músculos e ossos. Atividade social. Para a saúde dos seres humanos, um dos hábitos que não pode faltar são as relações sociais, uma vez que lhe permitirão ter um envelhecimento saudável. Sem dúvida, o isolamento social pode levar a uma deteriorização gradual e irreversível das capacidades físicas e mentais, mesmo à incapacidade física e à demência. E neste bloco agora vamos falar um pouco sobre o poder da mente no nosso corpo. E temos também aqui, Sara, a Érica, que ela é psicóloga, ela está conosco através do Zoom. Olá, Érica, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelo convite. É um prazer ter você conosco. E assim, para nos ajudar a entender mais um pouco sobre esse tema, né, que trouxemos hoje aqui para as pessoas que estão em casa, estão ouvindo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é ter uma mente sã. Uma mente sã é ter uma mente saudável, né? É uma mente que você vai conseguir ter equilíbrio de lidar com as situações do dia a dia. Uma mente sadia, ela promove a autoestima, tem melhora na disposição, né? E fortalece o sistema imunológico. Então,
o sistema imunológico, ele é um fator essencial do nosso equilíbrio do nosso organismo. Então, quando a nossa mente ela está bem, né, todo o nosso organismo, ele acompanha, então ele também funciona bem. E para se ter uma mente, né, sã, é preciso ter esse equilíbrio, esse cuidado, tanto com a mente, como no nosso corpo também. Olá, Érica. Érica, também tem uma perguntinha para você. O quanto a mente afeta o corpo? Olha, quando a nossa mente ela não está bem, nosso corpo ele sente isso, né? Ou seja, quando nós descuidamos do nosso psicológico, abrimos espaço para vários transtornos, assim como doenças, né? Os transtornos normalmente são mais comuns: depressão, ansiedade, compulsões, né? Doenças físicas normalmente são gastrite, enxaquecas, distúrbios de sono. E isso se chama somatização. É quando a pessoa ela absorve no seu corpo, né, os seus desequilíbrios, tanto mentais como emocionais. Ou seja, aquilo que você não resolve na sua mente, o seu corpo ele transforma em doença. Então tudo começa na mente, né, e exterioriza para o corpo, né, o físico. E eu tenho uma pergunta para você. O que é uma mente não saudável e como isso também pode afetar o corpo? Bom, quando a nossa mente ela não está saudável, o corpo ele já apresenta alguns sintomas, alguns sinais que vai comprometer tanto a nossa saúde como o nosso bem-estar. Então, são sintomas que indicam que a nossa saúde mental ela não está em dia, né? Insônia e até dores físicas mesmo no corpo. Embora fisicamente tudo possa evoluir bem no funcionamento do nosso dia a dia, do nosso corpo, não é sempre que a mente pode estar legal, né? Então, de fato, pode acontecer por diversos fatores, como, por exemplo, estresse, né, familiar ou no trabalho, acumular muitas funções, né, sobrecarga no trabalho, consumir conteúdo não agradável na TV ou em jornais ao longo do dia. E assim, existe alguma técnica para manter o corpo e a mente sadio? Olha, eu não diria técnica, mas sim cuidados mesmo para a nossa mente, né? Manter uma alimentação saudável e equilibrada, né? Praticar exercícios tanto físicos como mental, aqueles que têm jogos de quebra-cabeça, jogos de memória. Busque o autoconhecimento, conhecer mais sobre si, né? Controlar também as suas emoções, né? Quanto às emoções, eu falo muito para os meus pacientes: respire fundo, né? Controle a sua respiração antes de falar ou agir. Porque depois que você faz determinado comportamento, você não tem mais como voltar atrás ou se arrepender. Então, busque seu autoconhecimento e conheça mais suas emoções. Então, também tenha momentos de lazer com os pais, com os filhos, com a família. Saia mais com os amigos, né? Busque também trabalhar a sua espiritualidade, se você acha que isso é necessário. Busque o melhor para si, né? Cuide do seu sono, que também é muito importante, né? Antes de dormir, reserve um tempo para você, desacelere seu corpo, desacelere sua mente, né? Arrume todo o seu quarto, leia um livro, né? Evite o celular por muitas horas pode atrapalhar a questão aí do seu sono, e dependendo da quantidade de vezes ou tempo que você passa no celular, isso torna um vício e pode atrapalhar tanto a sua vida pessoal como profissional. Então, organize o seu dia, né? Aproveite a sua companhia também, que isso é muito importante, né? A gente tirar um tempo para nós mesmos, para almoçarmos, fazer algum hobby que a gente gosta, sem depender de outra pessoa. E quantas vezes por semana devemos fazer exercício para ter saúde? O ideal é realizar de 5 a 6 vezes por semana. Porém, isso vai depender muito da rotina da pessoa. Se ela puder ir ao mínimo 3 a 4 vezes na semana, isso é muito bom para a saúde mental dela, né? Lembrando que o corpo ele também precisa do descanso. Okay. E você falou aí do sono, né? Que é importante também ter essa prática, ter um bom sono. Existe uma quantidade de horas que devemos dormir para realmente estar bem descansados?
Olha, geralmente é recomendado de 7 a 8 horas, né? Então, antes de dormir, como eu já tinha falado, né? Se prepare, desacelere um pouco o seu corpo, a sua mente, crie um hábito, né? De tomar um banho bastante, de beber um chá ou ler um livro antes de dormir, para que seu corpo, sua mente, ela fique mais tranquila e realmente você consiga descansar e não atrapalhe o seu sono. Érica, e de que outra forma podemos ser saudáveis? Eu diria que fazer exames periódicos, né, ter um acompanhamento preventivo, trabalhar com o que você gosta, e quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, isso traz felicidade, isso traz qualidade de vida, né? Dedicar um pouco, né, do seu tempo para você fazer realmente o que você gosta, né? Como eu já tinha até comentado, sair com os amigos, sair com a família, viajar. Isso libera um hormônio que se chama ocitocina e ele reduz tanto a tensão como o estresse. Além de também a conscientização. A gente precisa se conscientizar, né? Quais os motivos que eu preciso para ter uma vida saudável? Então, entenda porque você busca essa mudança, né? Trace seu objetivo e dê o seu melhor. Érica, e como psicologicamente se consegue manter uma mente saudável sem seguir tantas regras? O corpo ele sempre vai te dar sinais de que tem alguma coisa errada, né? Então, ele não vai estar legal e isso vai depender muito das escolhas da própria pessoa, né? São opções que a pessoa deseja para a sua vida. Então, para se ter uma vida saudável, é preciso ter um equilíbrio entre mente e corpo, né? E optar por essa escolha é ter uma vida saudável, né? Com qualidade. E, Érica, gostaria de agradecer pela sua participação, tá bem? Foi muito legal ter conosco aqui, passando as informações, né? Respondendo aqui as nossas dúvidas também. E espero ver você em uma próxima oportunidade. Obrigada, que bom. Até logo. Até, Érica. Obrigada. E vamos falar agora com a Dani. A Dani, ela é terapeuta e hipnóloga. Olá, Dani, boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar do programa. Fiquei muito lisonjeada, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês desse assunto tão importante para nós. Sim, um prazer nosso ter aqui conosco. E já temos uma perguntinha para você. Falar sobre doenças afeta o nosso estado? Falar sobre doenças sempre afeta o nosso estado, né? Porque é um assunto que normalmente, na maior parte das vezes, eu diria, nos gera medo, né? Ansiedade, tensão, né? E essas emoções são responsáveis pela liberação de hormônios no nosso corpo que causam o estresse, por exemplo. Então, ainda que nós não estejamos doentes, falar de doença sempre vai gerar uma tensão em nós. E não importa se nós estamos falando sobre nós ou se nós estamos nos referindo à doença de alguém. Então, eu sempre digo que quando a gente pode evitar falar de doença, a gente deve evitar falar de doença só o necessário para que a gente possa pensar naquilo que é preciso para restabelecer a nossa saúde. Então, melhor do que falar de doença que sempre vai nos causar um estado fisiológico de desconforto até, além de aumentar as nossas emoções que nos fazem sentir desconfortáveis, como o medo, como eu acabei de dizer, a preocupação, a ansiedade, a tensão. Além de tudo isso, o nosso corpo, com essa descarga desses hormônios que vão nos estressando, tende, se nós estivermos doentes, a ficar ainda mais doente. Então, falar de doença afeta sim o nosso estado, mesmo quando nós estamos saudáveis. Melhor é falar sobre saúde, como nós estamos fazendo aqui agora. Olá, Dani. Então, que palavras ou frases podemos mudar o nosso dia a dia que podem afetar a nossa saúde positivamente? Então, vamos pensar primeiro, antes de falar, em não falar, né?
conter o nosso ímpeto de fazer comentários sobre doença, né? Que às vezes também conter o nosso ímpeto de buscar notícias a respeito de doença ou de comentar coisas que nós ouvimos. Então, tão importante quanto falar coisas positivas é não falar coisas negativas. Até porque quando nós estamos falando, porque nós já pensamos, e o pensamento gera emoção. Então, tudo aquilo que eu acabei de falar, eu pensei, veio a emoção, aí gerou um estado de desconforto no meu corpo, e se eu falo, eu vou reforçando todo esse estado. Então, melhor não falar. Agora, nós podemos incluir, né, no nosso vocabulário diário palavras que nos remetam a um estado de gratidão. Então, se nós estamos passando por um processo de doença, seria excelente nós começarmos a reparar que o nosso estado está melhorando, mesmo que a gente não sinta muito. Qualquer pequena melhora é ótimo e a gente precisa enfatizar isso. Então nós podemos, por exemplo, dizer: nossa, eu estou me sentindo tão bem, nossa, eu estou me sentindo tão melhor, tomei o remédio e eu percebo que ele já está fazendo efeito e o efeito está fazendo com que eu me sinta bem. Então, mais do que palavras específicas, a gente precisa aprender a falar sobre o bem, aprender a notar as pequenas diferenças em nós e agradecer por isso, como eu acabei de dizer. Não precisa dizer, sou grata e tal. Não, é só, nossa, como eu estou me sentindo melhor. Essa frase, ela tem sim total ligação com o sentimento de gratidão e o nosso corpo entende isso. E além de falar uma coisa que é muito importante, que nos ajuda muito a fazer, porque às vezes a gente está tão viciado em determinados tipos de fala, né, que a gente fica guerreando com aquilo que fala. Então, uma coisa que pode ajudar muito a gente a adotar essas novas falas para ser mais positiva é sorrir. Aí você pode dizer, mas se eu estou doente, se eu estou preocupada, não tem motivo para sorrir. Mas, o nosso cérebro entende quando a gente sorri, quando a gente movimenta os 16 músculos da nossa face para sorrir, ele entende que algo de bom está acontecendo e ele já começa o processo de liberar substâncias bioquímicas no nosso corpo que faz com que a gente se sinta melhor. Hormônios, como a Erika acabou de falar, né, sobre a ocitocina, a dopamina, vai fazendo com que a gente se sinta melhor. E aí a gente vai ter mais vontade de falar coisas boas também, porque aquilo que a gente fala precisa ser sentido. Então, quando a gente começa a sorrir e provocar esse estado melhor, esse estado fisiológico melhor, a gente vai ter mais vontade de falar coisas boas. E as palavras, então, só para resumir tudo isso, né, e direto na sua pergunta, a gente pode mudar a nossa forma de falar e, de novo, agradecer. Nossa, eu estou me sentindo melhor. Hoje eu estou muito melhor do que ontem. Amanhã eu tenho certeza que eu vou ainda estar melhor. Nossa, eu estou bem. Coisas assim a gente pode falar, incluir no nosso repertório. Sim. E que técnica podemos usar para superar emoções negativas? Bom, para superar emoções negativas, a gente precisa lembrar primeiro que antes da emoção vem o pensamento. Eu ouço muita gente falando, eu não consigo parar de pensar negativo, eu tento, mas não consigo, e a gente realmente não pode ficar brigando contra o pensamento negativo. O que a gente precisa fazer, de novo, é incluir coisas positivas na nossa rotina. Então, algumas coisas que eu gosto sempre de compartilhar quando estou atendendo um cliente é o seguinte: quando você abrir o olho pela manhã, agradeça pela sua vida. Pense, o meu dia vai ser fabuloso, hoje vai ser um dia maravilhoso. Sente-se na cama e faça, eu gosto de chamar de respiração consciente. Inspire o ar, segura um pouquinho, solte devagarzinho. Todo mundo tem um minutinho para fazer essas coisas, não é mesmo? Então, eu acordo, agradeço, afirmo que o meu dia será bom, depois faço ali pelo menos 2, 3 vezes dessa respiração mais lenta, mais profunda. Outra coisa que ajuda muito, ter contato com a natureza, porque isso nos faz sentir bem. E toda vez que a gente se sente bem, a gente consegue romper com as emoções negativas. E tem uma técnica.
para que tudo isso entre na nossa rotina, que eu gosto muito de compartilhar, que se chama Lista do Bem-Estar. Faz assim, ó. Você senta, se concentra, tira uns minutinhos para você, né? E faz uma lista de coisas que você gosta muito de fazer. E costuma ser um desafio, porque a gente sabe o que as pessoas que a gente gosta, que convivem com a gente, gostam de fazer, mas a gente não pensa muito em nós mesmas. E aí você faz essa lista de coisas que você gosta de fazer e todos os dias você assume o compromisso de colocar alguma coisa em prática. E pode ser um banho mais demorado, algo que você goste de comer, dar uma volta no quarteirão, ouvir uma música que você gosta, não importa. Faça uma lista bem grande de coisas que tragam bem-estar. E faça isso todos os dias, coloque em prática todos os dias. Depende de nós também virar a chave, neutralizar a doença, seja ela emocional ou física, e trazer para a nossa vida a cura, tanto emocional ou física. A gente consegue. São práticas simples, não são? E é só colocar no nosso dia até virar um hábito. Uhum. E o que fazer quando você quer mudar de comportamento e não se consegue? Desculpa, eu não compreendi sua pergunta. O que fazer quando a pessoa quer mudar de comportamento, mas não consegue? Ah, sim. Isso acontece muito e traz muita angústia para as pessoas, né? A gente, de novo, a gente tem determinado comportamento e o comportamento é sempre desencadeado por um pensamento. Eu penso, sinto a emoção e aí falo e me comporto de determinada forma. E esse é o mecanismo perfeito. O nosso cérebro, quando aprende a forma que nós funcionamos, ele costuma fazer isso automaticamente. Todas nós falamos, o piloto automático. Todos nós, algum dia, já usamos essa frase, né? E o nosso cérebro realmente, quando nós repetimos determinados comportamentos, ele entende que é daquela forma que a gente funciona. E quando a gente quer fazer diferente, ele fala, não é assim que você faz, é dessa outra forma. E ele torna aquele novo hábito difícil para nos poupar energia. Na verdade, a intenção do cérebro é nos proteger. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não lutar, não se culpar, sabe? Nossa, eu não consigo mudar. Não faça isso. Tem um exemplo que eu gosto muito de compartilhar e fica bem fácil de entender isso. Imagina um gramado. Nos gramados, normalmente em parques, assim, quando a gente observa, tem sempre uma trilha, não tem? Onde as pessoas passam sempre por ela, sempre por aquela trilha. No nosso cérebro acontece do mesmo jeito. Se a gente tem um comportamento que é nocivo e que a gente não consegue mudar, é porque nós já construímos essa trilha e a gente vai sempre por ela, sempre por ela. Qual é, então, o remédio para isso? O remédio para isso é entender que a gente pode fazer escolhas diferentes, não para lutar contra aquele comportamento que eu não posso mudar, mas para inserir novos comportamentos na minha vida. Então, pegando esse exemplo da trilha, imagina que você está frente a um gramado e tem só essa trilha. O que você faria? Você escolheria passar por essa trilha pronta? Ou você pensaria, eu vou passar por este lado do gramado, eu vou me sentar no gramado, faria algo diferente? Bom, o que a maioria de nós faz é passar sempre pela mesma trilha. E para que a gente consiga mudar um comportamento que é nocivo, que a gente fica repetindo, mesmo sem querer repetir, a gente deve ousar escolher fazer coisas diferentes. Porque na medida que nós vamos fazendo coisas diferentes, fazendo escolhas diferentes daquelas que nós estamos acostumados a fazer, nós começamos a criar uma trilha nova no cérebro, de um novo hábito, entende? Então eu não quero brigar com aquele comportamento que eu não consigo vencer. Eu vou colocando um hábito novo no lugar, no meu ritmo, devagar. E para isso é que serve a lista do bem-estar que eu acabei de compartilhar. Se a gente cria o hábito de todos os dias buscar um momento no dia de fazer algo que nos traga bem-estar, esse sentimento é uma alavanca para que a gente consiga mudar os comportamentos que a gente não consegue mudar, mas não diretamente,
fazendo coisas novas no lugar. É assim que a gente vai devagarzinho mudando os nossos hábitos. Mas não é porque é devagar, no nosso ritmo, que a gente pode fazer um dia, não fazer o outro, não. Hábito a gente constrói repetindo, seja os hábitos bons, seja aqueles que não são tão bons assim, como os comportamentos que a gente quer mudar. Então, eu vou colocar a minha vontade, o meu compromisso de não fazer aquilo e escolher, no lugar de fazer aquilo, fazer uma coisa que me faça bem, por menor que seja, por mais simples que seja. E é assim que a gente vai inserindo um novo hábito, sem lutar contra aquele hábito que não está nos fazendo bem, contra aquele comportamento que a gente não consegue mudar. Será que ficou claro? Ficou sim, Dani. Eu vou fazer minha listinha do bem-estar, Sara. Também vou fazer a minha. Gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito gostoso aqui a conversa, né? Foi. Muito proveitosa. Prazerosa. E um abraço. Espero ter você de novo aqui conosco em outra ocasião. Que bom, a gratidão é toda minha e eu também espero ter outra oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, Dani. E agora vamos assistir uma matéria e já voltamos. Não é só o corpo que precisa de estar em forma, mas também a mente que precisa de ser treinada para estar em forma. Segundo aqueles que praticam e ensinam cursos que servem para fortalecer a mente, trata-se de trabalhar para ser cognitivamente forte, o que é tão importante como trabalhar para ter um corpo saudável. Da mesma forma que o exercício físico ajuda a manter os nossos músculos e articulações em boas condições e assim ganhamos resistência e força, a atividade mental ajuda a manter todas as pastas e documentos no nosso computador, que é o nosso cérebro, em forma e atualizados. Podemos pensar que fazer palavras cruzadas e sudoku é suficiente para fortalecer a mente, o que muitos adultos mais velhos fazem para se manterem mentalmente ativos. Mas a verdade é que vai muito mais além do que isso e fazê-lo envolve até o que comemos. Da mesma forma que as pessoas adoecem, se não fizermos exercício ou não fizermos uma dieta equilibrada, podemos sofrer cognitivamente se não exercitarmos o nosso poder cerebral. Uma boa saúde física leva a uma boa saúde mental de acordo com a ciência. O exercício melhora o fluxo de oxigênio para o cérebro, bem como a produção de químicos que nos ajudam a sentir-nos melhor, tais como as endorfinas. Além disso, através de certos exercícios físicos que envolvem a destreza e precisão, a mente também é trabalhada. A mente pode ser treinada de diferentes maneiras. De acordo com a Harvard Medical School, é importante continuar a aprender em primeiro lugar, mesmo quando sentimos que somos demasiado velhos para estudar. Aqueles que preferem não estudar depois de uma certa idade podem assumir um novo hobby, aprender novos ofícios, ser voluntários ou mesmo ensinar o que sabem à geração mais jovem. Todos os peritos concordam. O exercício mental serve para atrasar ou retardar a deterioração progressiva que vem com a idade. É por isso que é aconselhável, em todos os casos, manter e conservar os nossos ficheiros informáticos e nas pessoas que começam a experimentar uma ligeira deteriorização cognitiva, o trabalho mental é ainda mais importante. Devemos recordar que tudo o que não é utilizado é esquecido e desaparece. E aqui estamos novamente, né, com os nossos estudos. E, Sara, vamos falar um pouco agora como reprogramar a mente, né? Que interessante. Sim. E temos conosco a especialista, ela é especialista em reprogramação de mentes, não é? Raquel, boa tarde.
Boa tarde, gratidão por poder estar aqui com vocês e poder passar esse conhecimento para mais pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem conscientes do que elas podem fazer na vida delas a partir dessa reprogramação mental, nós vamos criar um mundo muito melhor. Ah, que legal, é bem interessante essa sua área, né? Tem uma pergunta: quais são as causas para a limitação ao acesso de uma mente e um corpo são? Então, o que acontece? A nossa mente, eu poderia dizer que ela é dividida em duas partes. A parte consciente e a parte inconsciente. Só que, na verdade, nós somos basicamente só inconsciente. E a nossa parte consciente é a nossa parte pensante. Então, nós pensamos que nós estamos conscientes sobre a nossa vida. Só que, normalmente, a gente é completamente inconsciente. Porque 99% das nossas decisões ou ações são tomadas no nosso piloto automático, que são resultados de programações antigas, de tudo que nós vivemos na nossa infância até os nossos 7 anos de idade. Então, o que é que limita uma pessoa a ter um corpo e uma mente sãos? Essa capacidade dela reprogramar, porque muitas vezes a gente só vive repetições. Então, uma pessoa, ela tá doente uma semana, outra semana ela tá bem, outra semana ela tá doente de novo. E ela tem essa tendência de repetir situações de dor. Por exemplo, foi abandonada na infância, tem sempre medo de ser abandonada, e aí começa a se proteger e criou um programa dentro de si como um mecanismo de defesa em relação à realidade. Então, a nossa mente consciente é aquela que pensa que eu preciso ficar bem, mas o inconsciente está programado para você ficar ruim como uma defesa, para se preparar para a dor. Então, o que nos impede de ter isso? É essa consciência de que existe uma história sistêmica na minha vida que me faz viver aquilo que eu vivo. Uma história que eu vivi com meu pai, uma história que eu vivi com a minha mãe, uma história que eu vivi na minha infância. Boa tarde, Raquel. Também tem uma perguntinha para você. E quais as raízes dessas causas? As raízes dessas causas que me impedem de ter essa mente e corpo são estão ligadas a essas experiências lá da minha infância. Então, imagina que 70% da nossa personalidade é criada dentro do ventre da mãe. E o restante é tudo até os nossos 7 anos de idade. É como se a gente gravasse um filme da nossa história. Aquilo que nós vivemos com a nossa mãe, aquilo que nós vivemos com o nosso pai. Mesmo que a pessoa não tenha convivido com os pais, a pessoa é sempre 100% pai e 100% mãe. Então, quando uma pessoa não está em harmonia com essa energia que nos criou, que é o pai e a mãe, ela não consegue transcender, ficar bem no corpo, ficar bem na mente. Eu diria que a nossa mente é o nosso pai e o nosso corpo é a nossa mãe. E se nós estamos em desarmonia nessas raízes que são os nossos ancestrais, que é a nossa família de origem, toda a árvore fica doente. Se a gente não olhar para essas raízes, a árvore adoece. E a gente adoece tanto mental quanto físico. Uhum. E é verdade que a saúde começa nas nossas emoções e mente? Completamente. Existe um estudo que fala que mais de 80% das doenças são psicossomáticas. O que isso quer dizer? Que é a mente que cria no corpo. E eu poderia dizer que, na minha experiência, eu atendo há 15 anos como psicoterapeuta, que são 100% das doenças criadas pelo nosso estado emocional. As nossas emoções, elas liberam hormônios, toxinas. Então, quando uma pessoa está pensando algo ruim, ela já cria dentro dela um estado. Então, eu sempre brinco com as pessoas, né? Quem está assistindo pode fazer essa dinâmica em casa. Aí você levanta as mãos para cima, se alonga, olha para cima e diz que dia horrível. E aí se sente o estado, nossa, parece que isso não combina, né? Aí você abaixa a cabeça, fica meio cabisbaixo, solta os ombros e diz que dia maravilhoso. Não conecta. Por quê? Porque a nossa fisiologia,
ela está totalmente alinhada ao nosso estado emocional. E nesse estado emocional, nós criamos uma vibração e nós criamos um processo bioquímico no nosso corpo. Então, está tudo interligado. Quanto mais você fica estressado, mais você vai buscar situações para se estressar, para validar aquelas crenças antigas que dizem: eu preciso ficar estressado já para me precaver, para estar em alerta dessa ameaça, porque vai acontecer alguma coisa que já aconteceu antes, então eu preciso me programar de novo para estar em alerta sobre essa situação de dor. E isso acaba gerando doenças, isso acaba gerando muitos conflitos dentro de uma pessoa. Por isso que eu falo em reprogramação, porque nós fomos programados para lidar com situações de dor na infância. Então, se você sofreu humilhação na infância, às vezes as pessoas no mundo externo, elas são ameaçadoras. Aí você tem medo de falar com alguém que você não conhece, tem pânico de falar em público, porque você travou as tuas emoções lá, num trauma. E essa trauma-biografia da sua vida te conduz a um resultado que você não gosta. Então, você foi programado para algo ruim e automaticamente atrai essa situação. E quando você desperta e vê, nossa, então eu posso ser diferente. Aí você começa a fazer novas escolhas conscientes e vai reprogramando aquelas memórias antigas, transformando isso no teu potencial puro. E Raquel, qual a porcentagem da força desses fatores na forma como vivemos a nossa vida? Eu diria que é 100%. Porque eu sempre falo para os meus alunos, que eu dou muitos cursos, palestras, que é como se a gente não tivesse livre-arbítrio. A gente não pudesse escolher, né? A gente acaba seguindo um padrão. Então, se a sua mãe era uma pessoa doente na infância, mesmo que você não queira, você vê ela lá triste, depressiva, mesmo que você não queira ser assim, você vai chegar numa fase da sua vida que você vai se pegar exatamente da mesma maneira que a sua mãe. E você tinha raiva que ela fizesse isso, você não gostava, você sentia pena, você não queria viver isso. Mas você se vê fazendo exatamente a mesma dinâmica na sua vida. Porque é como se a gente não tivesse escolha. Então é uma porcentagem muito grande que nos toma. E o problema disso é que a gente não é consciente. Então, por eu não ser consciente, eu não posso escolher uma coisa diferente. Eu só repito aquilo que me foi ensinado. A gente aprende desde criança a copiar. Eu digo que as crianças, elas não aprendem nada dos pais, aquilo que os pais falam. Elas só aprendem através dos exemplos. Então, se o pai diz para a criança, não grite, e o pai gritar, a criança vai automaticamente gritar, porque ela está aprendendo por aquele exemplo. E nós somos programados pelos nossos pais. Conforme o pai tratou a mãe, é o parceiro que a gente vai encontrar na vida. Conforme a mãe nos tratou afetivamente, se a mãe era ausente, se a mãe batia. Imagina uma criança que apanhava da mãe. Essa criança que apanhava da mãe, ela sente que amor é dor. E ela vai buscar relacionamentos, muitas vezes, que agridem ela, que fazem ela sofrer relacionamentos tóxicos. E ela vai aguentar, porque ela aguentava aquilo da mãe, que foi a pessoa que gerou ela. Então, como é que ela vai se abrir para o amor? O amor é dor para ela. E aí criou uma crença. Por isso que é como se a gente ficasse alienado aos nossos traumas, aos nossos bloqueios. E se a gente não tem consciência, a gente não pode mudar. E Raquel, como podemos desbloquear a nossa mente e ter acesso à saúde plena, tanto mental como física? Como desbloquear a nossa mente? Nossa mente tem um ponto entre a mente consciente e a mente inconsciente, existe uma linha. Imagina que existe essa parte aqui. Então, aqui está a mente consciente e aqui está a mente inconsciente. E essa parte aqui é a nossa parte de escolha. É como se fosse a nossa parte crítica, que diz assim, isso eu posso, aquilo não posso, isso é errado, aquilo é certo, isso eu quero, aquilo não quero. Nessa parte crítica, nós precisamos, de alguma maneira, acessar e nos libertar desses condicionamentos. E como que eu faço isso com os meus clientes? Imagina que o nosso inconsciente é como se ele fosse um mamute. E um mamute é 99 vezes maior do que a gente.
Aí a gente está sentado em cima desse mamute, a gente grita com o mamute e diz para o mamute, vai por essa direção. E aí o mamute não vai. Você bate no mamute, você grita, você fala, você faz de tudo e ele não vai. Porque ele está condicionado a andar sempre pela mesma estrada. Porque ele sabe que mesmo que tenham espinhos naquela estrada, que ele se machuque, que seja dolorido, que seja difícil, o trajeto, ele vai sobreviver. E se ele for por essa outra estrada, ele tem medo. Então é perigoso. Se eu for por essa outra estrada, pode ser que eu não sobreviva. Por isso que a gente tem medo do novo. Por isso que a gente tem medo de arriscar. E isso é muita falta do pai. Para que a gente consiga realmente reprogramar, acessar isso, a gente vai precisar olhar para essa nossa relação com o nosso pai, olhar para essa nossa relação com a nossa mãe, curar essas memórias através de exercícios que são bem primitivos. Porque como que a gente se comunica com o nosso inconsciente? Nosso inconsciente não fala inglês, não fala português, não fala qualquer língua que tenha sido escrita. Nosso inconsciente, ele fala uma linguagem simbólica. Ele fala através dos sons, de imagens. É como se fosse uma criança de 1 ano de idade, o nosso inconsciente. A criança, ela consegue se conectar com essa linguagem simbólica, mostrando as coisas. Olha, isso aqui é um copo. Olha, isso aqui é um boneco. Então, essa é uma forma de você acessar o inconsciente, através dessa linguagem simbólica para que você possa reprogramar e mudar essa realidade. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, já que estamos falando sobre reprogramar a mente, o que é reprogramar a mente? Então, reprogramar a mente é criar novos condicionamentos. A gente sempre está dentro de uma caixa, o tempo todo. Só que essa caixa pode ser bem pequena, que te sufoca, que você não consegue viver mais dentro dela, porque ela te servia na tua infância, ela te servia para você se esconder, para você viver aqueles bloqueios, mas hoje ela já não serve mais, porque ela já não atende às tuas necessidades atuais. Talvez você deseja hoje ter um relacionamento, e lá no passado você viu o pai batendo na mãe, e o condicionamento era: eu não posso ter um relacionamento, porque se eu tiver um relacionamento, o homem pode me machucar, assim como machucou minha mãe. E dessa maneira a gente criou um programa de sobrevivência, que é um condicionamento e essa caixa que a gente vive. Quando a gente reprograma a nossa mente, a gente tira a pessoa dentro dessa caixa antiga, coloca ela num outro lugar e faz ela enxergar que ela estava dentro desse lugar, faz esse processo de ressignificação com a família de origem, pai, mãe, com a criança ferida dela, para poder tomar consciência, para poder sair e assim criar um novo programa de sobrevivência. Então, o programa de sobrevivência dizia: eu não posso me relacionar, porque se eu me relacionar com alguém, eu vou sofrer e eu vou sofrer igual a minha mãe. Então, é melhor que eu fique solteira. Mas se eu crio um novo padrão de pensamento, eu consigo expandir minha consciência e dizer assim: nossa, a minha mãe teve a história dela, foi difícil, mas ela escolheu ficar casada nesse casamento. O meu pai teve as dificuldades dele, meu pai talvez apanhou do pai dele também, talvez ele tinha os problemas dele, mas não cabe a mim carregar isso. Eu tenho as minhas escolhas, os meus pais têm as escolhas deles. Então, isso, reprogramar é fazer as minhas escolhas e criar novos condicionamentos positivos que me conduzam ao caminho que eu desejo. Então, eu vou ir para esse lugar do qual eu faço as minhas escolhas e eu posso ter um relacionamento leve e feliz. E dessa maneira, eu honro a minha mãe vivendo feliz, vivendo bem, e não mais sofrendo igual ela, ou me protegendo do sofrimento dela. Né? E qual é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é consciência, é você entender: nossa, eu tenho isso. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue se libertar se não tiver consciência. Imagina assim, como é que você vai sair de dentro de uma casa enorme se tá tudo escuro e você tá com uma venda nos olhos? Você vai se bater em todas as portas, né? Você vai se bater numa parede, numa janela, onde for, você não consegue encontrar saída. Se você tiver clareza, consciência: nossa, realmente aconteceu isso na minha infância.
Aconteceu na minha infância que meu pai me abandonou. E eu acho que todo mundo vai me abandonar, que as minhas amizades me abandonam, que os meus relacionamentos vão embora, ou você se torna o próprio abandonador, né? Você vai embora antes, você termina antes a relação, antes que a outra pessoa termine com você, para que você possa dizer, pelo menos eu fui embora e não ela, não fui abandonada. Tem pessoas que vivem esse condicionamento. Então, esse processo de tomar consciência é o que faz uma pessoa mudar. Se ela toma consciência, eu sempre falo do ciclo da frustração, que é o meu método. O meu método se chama Ascensão. Então, eu olho, eu tenho consciência, e a partir da consciência eu olho para a minha criança ferida. E a partir dessa minha criança ferida, eu vou olhar para as minhas lealdades. E aí sim eu crio novos paradigmas, novos condicionamentos. Eu crio o meu processo de libertação. E aí eu já não preciso mais continuar aquele ciclo de dor e posso viver uma vida leve e feliz. Uhum. E que pensamentos devo atrair para ter uma mente saudável? O que é que eu preciso fazer para ter uma mente saudável? Que pensamentos devo atrair para ter uma mente saudável? Então, a nossa mente, ela precisa ser alimentada com algo bom. Normalmente, nós somos condicionados desde a infância a ter determinados pensamentos, e esses pensamentos são pensamentos dos quais a gente vivenciou. Então, a nossa mente, ela usa como base aquelas experiências do passado. Então, se eu tive um trauma na minha infância, se eu tive experiências negativas, eu vou procurar situações que me conduzam para aquelas mesmas experiências. E os meus pensamentos buscam isso. Então, como é que eu vivo uma mente e corpo saudáveis, sãos, em sintonia, em harmonia? Eu preciso olhar para aquilo, eu preciso resolver aquilo, porque senão é sempre uma pedra no meu sapato. Eu tento mudar, mas algo me puxa. Algo me puxa para trás. Por isso que muitas vezes essa coisa de, nossa, tem que pensar positivo, olha para cima, você vai ver que vai dar certo o seu caminho. Por isso que muitas vezes isso não funciona. A pessoa vai até uma altura e volta, porque ela não curou. É como se fosse um elástico que está preso nela. Então, é um elástico gigante. Você vai até uma altura e aquilo dá um efeito rebote e você volta tudo para trás. Nossa, eu estava tão bem, agora eu estou mal de novo. O que aconteceu? Porque você não olhou e não curou verdadeiramente os seus traumas do passado. Então, o que a gente precisa é olhar para trás, curar, para poder ir para o nosso caminho livre. Porque aquilo que você curar em você não tem continuidade, não se perpetua na sua família. Então, os pais que se curam, eles também podem curar os seus filhos. E Raquel, alguma mensagem que você queira deixar para as nossas ouvintes? Quando nós descobrimos a nossa maior ferida, quando a gente entende, nossa, eu passei por essa dor na minha infância, eu tenho essa dificuldade. Quando a gente entende a nossa maior ferida, a gente pode também curar essa ferida. E quando a gente cura essa ferida, a gente pode compartilhar o nosso maior talento, que é a nossa missão de vida. Nossa maior ferida está ligada ao nosso maior potencial, congelado. Quando você cura essa ferida, quando você se liberta, você liberta todo um potencial que estava preso dentro de você. E à medida em que você vai se libertando, novas possibilidades vão surgindo no seu caminho. Por isso que esse processo de autoconhecimento é a melhor escolha que cada um vai fazer. Se olhar, não olhar para o espelho não te deixa mais bonito. Escolha se olhar, escolha se curar, e aquilo que te trazia dor não mais vai se perpetuar, vai ser libertado e vai libertar todo o seu poder. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação hoje aqui com a gente. Gratidão a você, sou maravilhoso. Obrigada. Até a próxima. Até. E agora vamos assistir um testemunho e voltamos para o nosso momento. Eu era uma pessoa que sofria com depressão, sofria com ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade. Quando estava a passar por essa situação, eu dizia que dói, a alma dói e a alma sente dor. E é uma dor angustiante, porque nós não sabemos o porquê de estarmos a passar por aquilo, não é? Porque é um vazio tão grande, é uma coisa inexplicável. Só mesmo quem já passou por uma depressão é que sabe aquilo que eu estou a falar. E isso também reproduziu-se na minha vida familiar, porque eu isolava-me bastante, eu queria estar sempre... O tempo que eu estava em casa, eu queria estar no meu quarto, fechada, não queria ser incomodada nem pelo meu marido, nem pela minha filha.
Eu procurei ajuda médica e procurei mesmo um neurologista, porque eu pensava que realmente não estava bem da cabeça e tinha que ser um neurologista que era especialista para me tratar. E ele receitou-me medicação, receitou-me antidepressivos, ansiolítico, e eu tomei, claro. Na altura, é assim, se me perguntar ficaste curada? Não fiquei curada. Aquilo simplesmente deixava-me mais sonolenta, não é? Mas não houve, aquele vazio não foi preenchido, aquela angústia que eu tinha não foi arrancada. E aquela falta de alegria de viver não foi colocada dentro de mim. Através de um convite da minha mãe, eu comecei a frequentar a Igreja Universal e comecei a ver diferença, comecei a ver a mudança que eu tanto procurei no médico, na medicação, aquela resposta que eu andava à procura. Ela veio para mim e foi através de eu ter entendido a importância do Espírito Santo e ter buscado para o receber na minha vida, que tudo isso mudou. O vazio que eu sentia, ele foi preenchido. A angústia que eu sentia foi arrancada. A tristeza que eu sentia, deixei de sentir. Agora essa tristeza deu lugar à alegria. E tudo foi mudando na minha vida. Eu, quando recebi o Espírito Santo, ele abriu o meu entendimento. Foi-se refletindo na minha família, o meu marido viu a minha mudança e foi através da minha mudança que o meu marido também começou a frequentar a Igreja Universal. Hoje o meu marido também está convertido e ele, a minha filha. A minha vida financeira, o Espírito Santo também me abriu o entendimento para eu abrir o meu próprio negócio e eu hoje usufruo de uma vida abençoada, de uma vida dirigida pela presença de Deus e todas as decisões que eu tomo, eu recorro a Deus, é o Espírito Santo que me dirige, que me orienta, porque eu o coloco em primeiro lugar. Muito legal o tema de hoje. E tudo começa na mente, né? Imagine se a nossa mente estiver preenchida com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Imagine o quão seria o benefício, né, para o corpo e para todas as áreas de nossas vidas, né? Sim, por isso preparamos um versículo para você, que se encontra em Isaías 26:3. Diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É isso mesmo, né, Cíntia? Resumindo, como você acabou de falar, quando a nossa mente ela está firme em Deus, naquele que tudo pode, tudo faz, tudo é capaz, te conhece muito bem, sabe da sua infância, como foi falado, conhece os seus pais. Às vezes você mesmo não conhece os seus pais, você não conhece os seus avós, os seus antepassados, mas Deus conhece. Deus sabe de onde você veio, Deus sabe por que você veio e Deus também quer te ajudar a caminhar para onde você vai passar a sua eternidade. Então Deus tudo conhece, tudo sabe, tudo é capaz. Imagine a nossa mente estando conectada com Ele todos os dias. Entenderemos tudo o que for acontecendo no decorrer dos nossos dias, mesmo que a situação seja ruim, mesmo que aquele dia não ocorra tão bem como esperamos, mas se a nossa mente está conectada com Deus, entenderemos tudo, né? E tudo correrá bem hoje e todos os dias da sua mente, começando pela mente e se estendendo, né, para todas as áreas da sua vida, para o seu corpo. Mantendo uma saúde saudável também, porque é na mente que começam as doenças, como foi falado no programa, como você mesmo citou, né, a gravidez psicológica. A mente, ela tem esse poder extraordinário de criar as coisas mesmas e com a ajuda de Deus podemos ter os nossos pensamentos todos os dias firmes em coisas positivas.
Aí é onde entra a fé. Imagine a pessoa conduzindo a sua mente para algo que não é bom, e ainda mais no mundo aí fora, só se enchendo de coisas ruins, que são problemas, doenças, informações, notícias, como tivemos há alguns anos, né, um ano, o Covid, que encheu as pessoas ali de tantas informações ruins, e as pessoas acabaram em depressão, ansiedade. E agora imagine você trazendo a sua mente para a palavra de Deus, para as coisas do Senhor Jesus, pensamentos positivos. Imagine o sucesso que a pessoa não tem na vida. Sim, é aquilo. Até o que era para dar errado vai acabar dando certo. E agora convidamos a todos a orar conosco. Estaremos orando, sim, para o seu interior, né? Essas pessoas que estão conduzindo a sua mente ao caminho errado, vamos orar para que assim você venha ter essa paz, né? A paz dentro de você, e venha ter a direção do Senhor Jesus, a mente de Cristo, né? Para conduzir a sua vida para o caminho certo. Então vamos orar conosco. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, para invocar, meu Deus, o Senhor para a vida dessas pessoas, meu Deus. Pessoas essas que há tempo vêm conduzindo, meu Pai, a sua vida em um caminho errado, direcionando em um caminho ruim. Então tem pessoas, meu Pai, que estão agora em oração conosco, que já vêm, meu Deus, planejando em sua mente em dar cabo da própria vida. Já vem planejando, meu Deus, acabar com tudo, porque os olhos, meu Deus, delas estão vendo a vida destruída, a vida financeira destruída, seus familiares sendo conduzidos errado, no caminho errado. E ali, meu Deus, aquelas pessoas já pensam que não tem mais solução, meu Pai, já colocam isso dentro da sua mente, do seu coração, de que não vai dar certo, de que nada vai dar mais certo. Isso porque elas estão vendo, meu Pai, que na situação atual as coisas vêm sendo ruins para elas, meu Pai. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem o poder de transformar, meu Pai, a mente e o coração, meu Deus. E eu te peço que nesse exato momento o Senhor venha transformar, meu Pai. Porque uma vez o Senhor transformando a mente dessa pessoa, tudo vai sair bem na vida delas, tudo. Ela vai abrir, como se abrisse os olhos, né? Abrir a mente dela para as coisas que vão dar certo, para uma ideia nova, para a sua vida financeira, para uma ideia boa para conduzir os seus filhos no caminho bom, de um novo sentido, meu Pai, para a vida dessas pessoas, meu Deus, que o Senhor venha dar neste momento, meu Pai. Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha sim, meu Pai, transformar os lares, meu Pai, transformar, meu Deus, a saúde, meu Deus, essas pessoas que estão com a saúde debilitada, meu Deus, que está, meu Pai, com essa doença que já vem sendo, meu Deus, dita como o mal do século, que é a depressão, meu Pai, que é a ansiedade, meu Deus, muitas pessoas sofrem com isso, meu Deus, e sofrendo assim, meu Pai, toda a casa, todo o lar, meu Deus, vem sofrendo também quando tem um ente querido nessa situação, meu Deus. Então muda, meu Deus, muda e transforma, meu Pai, todos esses lares, essas famílias, essas pessoas, meu Pai, todos que estão conosco nesta programação, nesta oração, meu Pai. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Teu poder já invadiu, meu Deus, que o Teu poder já invadiu e já começou a transformar tudo, porque sabemos, meu Deus, em quem temos crido e a quem, meu Deus, temos invocado, Senhor Jesus. E desde já, meu Deus, pela minha fé, eu te agradeço porque eu tenho certeza que pessoas foram alcançadas, meu Deus, que vidas foram transformadas, sim. Eu creio nisso, meu Pai. E eu entrego tudo em Tuas mãos, meu Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer, meu Deus, essas pessoas que às vezes ficam conosco nas orações, nos programas, mas ainda não chegaram, meu Deus, até a Tua casa, ainda não chegaram, meu Deus, para buscar realmente o Senhor. Que o Senhor venha trazer todas elas, meu Deus. Te entrego tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, né, Sara? O fim de mais um programa e, como foi dito na oração, esperamos essas pessoas que eu tenho certeza que estão conosco em oração durante todos esses programas que vêm sendo passado, né? Sim, é só você dar uma ligadinha no número que aparece aí na sua tela. Se você quiser falar conosco, né, comigo, com a Cíntia, com a Valéria, com a Sandra, aqui nós estamos. Dê uma ligadinha, agende seu horário, que iremos ajudar você a manter essa saúde mental, né, saudável. O nosso endereço também aparece na sua tela, 2420 Duffer Street, e aqui estamos de domingo a domingo, tá bem? Fiquem todos com a paz de Deus em seus lares. Nos vemos no próximo episódio. Bye. Bye.